Oi, gente. Vocês já pararam para pensar que aceitamos a dor como parte da nossa vida? Estamos tão acostumados a sentir dor que a gente nem se questiona mais se era para ela estar ali, era para estar acontecendo isso. Bom, eu sou a Pamela, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia especializada. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que é normal viver sem dor. E é perfeitamente possível. Uma vida sem dor é o que é o normal. O que eu tenho para te dizer pode mudar completamente a sua vida. Então assiste até o final. Para começar a falar mais sobre esse tema, eu primeiro quero explicar para vocês o que é a dor. O que é dor? Então, a dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável que pode estar relacionada a um dano real ou um potencial dano. O que isso significa? Bom, às vezes eu tenho muitas questões, muitas lesões, muitos machucados e posso sentir dor. Às vezes eu não tenho nada, está tudo perfeitamente normal e também sinto dor. Não é porque você tem um machucado, uma lesão ou um dano que necessariamente você vai sentir dor. Essa definição foi proposta pela IASP, que ela reconhece que a dor não é apenas uma sensação física, mas também uma experiência emocional. E a dor, a forma como ela é percebida, ela engloba também a percepção que eu tenho do meu corpo, o modo como eu me relaciono. É um assunto muito complexo que envolve muito além de uma lesão, um machucado. Então, o que significa isso? Você pode sentir dor mesmo sem ter um dano físico e você pode sentir dor mesmo tendo um dano físico. O sentir a dor é uma percepção feita pelo cérebro. Então, a dor é uma experiência sensorial, emocional desagradável que pode ou não ter uma lesão associada. E tudo isso acontece com uma percepção do cérebro, que essa percepção envolve as suas experiências de vida, a forma como você foi criado, envolve o seu ambiente, envolve fatores culturais, fatores sociais, fatores psicológicos, envolve muita coisa, é um assunto muito complexo. Mas, sabendo disso, sabendo o que é a dor, que a dor é uma experiência sensorial, emocional, desagradável, que pode ou não ter uma lesão, sabendo disso, a gente vai entender agora sobre a nocicepção. A nocicepção é o mecanismo que o nosso corpo percebe essa dor. Então, é o mecanismo como tudo vai acontecer. Então, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, e a nocicepção é o mecanismo pelo qual o nosso sistema vai perceber essa dor. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar que eu pisei num prego. Estou ali pisando no prego. A hora que eu piso no prego, os nociceptores, que são os que vão ali enviar a primeira informação, os nociceptores enviam informação para a medula, da medula essa informação sobe para o cérebro, para a região ali do tálamo. Aí lá é percebida a dor, faz todo um processo fisiológico onde tem a percepção da dor e envolve uma resposta. Exemplo, eu posso pisar no prego e chorar muito, foi horrível, pisei no prego, nossa, meu Deus, tá uma tortura. Ou eu posso ter pisado no prego, sentir uma dor e não esboçar nada, ou eu posso pisar no prego, simplesmente tirar o prego, nem sentir dor. A minha resposta vai estar relacionada com a experiência que eu já tive na minha vida, com as minhas percepções psicológicas sobre vários assuntos. Então, vamos lá de novo, recapitulando. A dor é uma experiência sensorial, emocional desagradável, que ela pode estar relacionada a uma lesão ou uma potencial lesão, e a nocicepção é o mecanismo por onde acontece essa leitura da dor. É o mecanismo que transmite esse sinal de dor, que eu dei o exemplo do prego. Pisei no prego, foi enviado um sinal para o cérebro, através dos nossos receptores que recebem essa informação, envia para a coluna, para a medula espinhal. Da medula sobe para o cérebro, onde vai ter a percepção e vai responder esse caminho. A informação chegou, a via aferente, a informação de dor chegou. Então, pisei num prego. Qual que vai ser a resposta? Vou chorar? Vou tirar o prego? Vou sofrer de dor e vou ficar mancando por meses? Essa resposta vai depender da minha experiência, do meu psicológico, da minha vivência, de tudo que veio ao longo da minha vida. Sabendo o que é a dor, sabendo o que é a nossa opção, entenda que a dor não é a nossa inimiga. A dor é uma forma do nosso corpo se comunicar com a gente. A dor é o sinal de que algo está acontecendo. Então, o sentir dor é como se o nosso corpo estivesse falando com a gente, ó, dá uma atenção aqui, dá uma atenção. Então, a dor é o sinal de que algo está acontecendo. Sentir dor é comum.
Todo mundo sente, mas sentir dor não é normal. A dor acontece, é um processo, faz parte da vida, mas sofrimento não. A dor é comum, mas não é normal. Sentir dor não é normal. Então, bom, vou usar um exemplo. Ai, sinto muita dor de cabeça. Dor de cabeça, eu sinto dor de cabeça desde a minha adolescência. É normal, toda vez que eu faço X, Y, eu fico com dor de cabeça. É normal, faz parte da minha vida. Não. O seu corpo está falando com você desde a sua adolescência e você não está sabendo ouvir ou interpretar esses sinais que o corpo está dando. O corpo da gente fala. A dor é uma experiência sensorial, emocional desagradável. A nocecepção é o mecanismo por onde isso acontece. Então vamos lá. Eu sinto dor de cabeça desde a adolescência. Então, tá, eu sinto dor de cabeça desde a adolescência, mas em que momento? Aí tem algumas coisas que a gente consegue fazer para identificar o que está causando essa dor de cabeça e entender qual que é a causa do problema e resolver a causa do problema. Porque um exemplo que eu uso no consultório com os pacientes, que são meus pacientes, ou já ouviram falando esse exemplo. Eu uso uma metáfora para explicar, que é o seguinte. Imagina, pense no nosso corpo como uma empresa, nosso organismo, nosso corpo é uma empresa. Cada parte do corpo, cada membro, a unha, o dedo, o braço, o coração, o sangue, cada parte do corpo é um funcionário. Todos os funcionários são extremamente importantes e cada funcionário tem a sua função, que são funções importantes. Todos os funcionários são importantes. Então, o corpo é a nossa empresa. O cérebro é o poderoso chefão, o comandante, o que administra tudo ali. Então, pensa no corpo como uma empresa. A empresa é uma empresa perfeita, uma empresa que sempre vai entregar o serviço. O serviço sempre vai ser feito, independentemente das circunstâncias, independentemente do que aconteceu, a empresa sempre vai trabalhar para o serviço ser feito. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu sofri um acidente e perdi os 2 braços. Não tenho mais braço. Ao longo do tempo, vou criar habilidades que daqui a pouco eu vou estar escovando o dente com o meu pé. Porque o corpo vai se adaptando, vai encontrando caminhos para o serviço ser feito. É uma empresa onde o trabalho é lindo e o serviço é entregue. Então, usando essa metáfora, meu corpo é a minha empresa e cada parte do corpo, cada membro é um funcionário. Vamos imaginar que tem um setor que tem os funcionários trabalhando. Nesse setor, alguns funcionários estão trabalhando menos. Isso vai acabar sobrecarregando outros funcionários. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil e não ficar tão confuso o entendimento. Imagina a coluna. A coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar e a coluna sacral. A coluna, pensa ali como um setor, trabalho, setor coluna. Estão todos trabalhando ali, cada um na sua função, cada vértebra fazendo sua função, com seu movimento. Pensa que de repente a coluna torácica não está trabalhando tanto, não está fazendo tanto serviço. O serviço, sabendo que o serviço vai ser feito, que a empresa vai entregar o resultado do trabalho, isso vai acabar sobrecarregando as outras pessoas, as outras vértebras do setor, cervical e lombar vão ficar mais sobrecarregadas. Então, a torácica trabalhando menos sobrecarrega mais a cervical e a lombar. Com isso, quem que vai ficar sentindo dor? O funcionário que está sobrecarregado trabalhando muito mais que os outros ou o funcionário que está ali tranquilo sem fazer muita coisa? Continuando usando esse exemplo, eu sempre uso também de metáforas para ficar mais fácil o entendimento. É como se a dor sempre fosse sempre a vítima. A dor é sempre ali em quem está fazendo mais sobrecarregado. Alguém não está trabalhando, alguém não está fazendo o papel que deveria e acaba sobrecarregando o outro algo ou alguém. Então, vamos imaginar que eu tenho muita dor no pescoço. Nossa, meu pescoço dói muito. Faremos uma avaliação, vamos entender o que está acontecendo. Através dessa avaliação, a gente vai identificar qual que é o funcionário que está trabalhando menos. Será que essa dor no pescoço é porque uma torácica não está com tanta mobilidade? Será que a torácica está mais rígida? Será que essa dor no pescoço é por conta de tensão da musculatura do crânio? De onde está surgindo essa dor? Como está surgindo essa dor? Quando a gente aprende a identificar, quando a gente aprende a ouvir o que o corpo está falando com a gente, fica muito mais simples, muito mais fácil de entender. Então, sabendo que o nosso corpo é a nossa empresa, que o serviço sempre vai ser feito, sempre vai ser entregue, eu começo a ter uma percepção diferente. Então, nossa, toda vez que eu passo toda vez que eu passo o pano na minha casa, eu fico sentindo dor. Tá?
Então, será que todo mundo que passa pano na casa sente dor nas costas? Ah, toda vez que eu passo pano na minha casa, eu sinto dor nas costas. Tá? Todo mundo que passa pano na casa vai ficar sentindo dor nas costas? Não. O que está acontecendo ali nesse organismo? Como que a gente vai entender e avaliar o que está causando essa dor? Qual funcionário está trabalhando menos, que está sobrecarregando o funcionário que está reclamando? Eu dei um exemplo metafórico para vocês entenderem um pouco melhor como que é o processo de funcionamento do corpo. Sentir dor não é normal. A dor faz parte da nossa vida, mas o sofrimento não. Sentir dor é comum, mas não é normal. Tá, Pamela, você falou tudo isso, mas como que eu faço para identificar isso? Como que eu faço para entender? Nossa, estou sentindo dor de cabeça. Aí tem algumas dicas que dá para facilitar. A dor tem característica, tem tipo, tem formas. Então, tem algumas características que a gente consegue avaliar e ajudar a nossa empresa a funcionar melhor. Quando você identifica, encontra o que possivelmente está causando a sua dor, não fica tratando só os sintomas. Vou usar um outro exemplo. Ah, eu tô com uma dor no braço. Tá, eu vou tomar um remédio. Outra coisa importante. Remédio não é tratamento para dor. Remédio é amenizador de sintomas. O remédio vai fazer o efeito dele. Você tomar um remédio, o remédio vai fazer o efeito. Mas não é só remédio que resolve. Não é só remédio que vai te ajudar. Muitas vezes você precisa de outras questões. Mas aí você procura um profissional, um fisioterapeuta osteopata de preferência, para te dar essas orientações. Agora, imagina que sensacional seria se você soubesse prevenir e identificar os possíveis sinais que o seu corpo vai dar. Ai, nossa, eu toda vez que eu passo pano na casa, eu fico com dor na lombar. Tá, então eu vou identificar qual que é a região que eu preciso trabalhar para que quando eu passar pano na casa, eu não fique sentindo dor na lombar, porque eu posso passar pano em 20 casas, eu não vou sentir dor na lombar se eu souber o que meu corpo está falando comigo. Aí que entra a magnitude e a maravilha que é isso. Porque quando a gente entende o nosso corpo, entende o mecanismo de dor, entende como que acontece, a gente não fica sofrendo com dor. Tá, se eu sei que se eu comer chocolate, eu vou sentir. Vou manter o exemplo da casa. Se eu sei que passar pano na casa, depois de eu trabalhar muito, eu vou sentir dor. Tá, eu vou identificar. Tá, onde dói? Como que é essa dor? Essa dor dói só ali no momento que passa? Essa dor é uma dor que fica por dias? Essa dor depende do meu posicionamento? Será que se eu fizer um exercício para minha coluna torácica, a dor da lombar vai melhorar? Será que a minha lombar está sobrecarregada porque não tem um movimento da torácica? Tem vários caminhos que dá para a gente entender e percorrer. Quando você entende isso, o caminho para uma vida sem dor, quando você entende o caminho, quando você vê que existe um caminho possível, fica tudo muito mais bonito, muito mais fácil, muito mais azul, muito mais colorido. Entender a dor e o seu mecanismo é o primeiro passo para você viver sem dor. Você entender como que funciona o mecanismo de dor, entender quais são os sinais que seu corpo está te dando, é o primeiro passo que você vai ter para você poder viver uma vida sem dor. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu faço isso? Por que isso é tão importante? Por que é importante? Porque quando você entende que o seu corpo está falando com você, você aprende a ouvir, você evita que ele grite. Porque o seu corpo fala, ó, dá uma atenção aqui, dá uma atenção aqui. Ele vai falando. Uma coisa que eu sempre falo nos meus pacientes também. O travar. Travar a coluna nunca é do nada. Eu não travo a coluna do nada. Com certeza que o corpo deu sinais antes, mas eu não estava atento para ouvir, não ouvi, deixei passar. Ou, nossa, deu um sinal, eu fui, tomei uma medicação, vida que segue, porque eu já tô tão acostumado, tô achando que é tão normal, a dor tá tão ali normalzinha que eu vou deixar passar. Não, gente, sentir dor é comum, mas não é normal. A dor faz parte da vida, o sofrimento não. Agora, imagina que maravilha que vai ser você não ficar sentindo aquelas dores chatas, você não ficar sofrendo com dor, a dor que te impede de fazer um passeio, a dor que te impede de, sei lá, brincar com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Imagina que incrível você saber que
Como que seu corpo está falando com você, o que que seu corpo está dizendo ali, identificar isso e resolver. Esse é o ponto. O conhecimento transforma a nossa saúde. O conhecimento é a chave para uma vida sem dor. E a boa notícia é que existe um caminho para que essa vida aconteça, existe um caminho para seguir, existe um passo a passo que dá para ser feito. E me conta aqui se esse vídeo fez sentido para você, se você teve alguma dúvida, se ficou claro. Conta aqui nos comentários e aguarde o próximo vídeo que teremos muito mais pela frente. Eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida.